E aí galera, professor Márcio, Humanas na Tela, estamos aqui para colaborar com vocês nessa reta final de Enem e a gente vai discutir algumas questões relevantes no que tange às ciências humanas e suas tecnologias. Eu trabalho filosofia e sociologia e aqui a gente fez uma seleção de alguns temas e alguns pensadores que com certeza você vai poder utilizar não apenas na parte de humanas, mas eventualmente numa argumentação, numa produção textual. Vamos lá para a primeira questão. Leia o trecho a seguir. Em 1949, a francesa Simone de Beauvoir faria publicar o seu livro O Segundo Sexo. Em passagem célebre, a autora aponta que não são características naturais que conformam as nossas identidades de gênero na sociedade. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Vale a pena refletirmos acerca dos elementos que nos diferenciam enquanto homens e mulheres. Segundo esta autora, os diferenciais de gênero têm muito mais amparo na cultura do que na natureza. É a nossa formação social, tanto em casa quanto na escola e na rua, que nos ensina a nos diferenciarmos enquanto mulheres ou homens. Aprendemos quais roupas devemos vestir, quais cores gostar, quais atividades nos são mais próprias, enfim, é a sociedade e não a natureza que estabelece a diferença de gênero. O senso comum, no entanto, fornece-nos uma explicação distinta para as diferenças entre homens e mulheres. É muito habitual que as pessoas utilizem de raciocínios de ordem biológica ou natural para formular os diferenciais de gênero. Reconhecemos o raciocínio de ordem cultural, tal qual vimos expresso na visão de Simone de Beauvoir, onde? Bem, a Simone de Beauvoir é uma pensadora muito vanguardista no que tange ao direito das mulheres, à cidadania feminina. Ela foi a companheira de uma vida de um dos maiores filósofos da história, Jean-Paul Sartre, e ela vem, de certa forma, de uma linha existencialista, onde ela compreende que a mulher ela é autora de sua própria história. Ela entende a mulher enquanto fator biológico e a mulher enquanto construção social. Então ela entende que a diferença de gênero natural, ela não necessariamente obriga a mulher a assumir uma condição social que vai sendo imposta culturalmente. Então, nos dizeres de Simone de Beauvoir, principalmente nessa obra O Segundo Sexo, ela compreende que a mulher ela pode assumir um posto de trabalho que pode ser considerado exclusividade dos homens, ela pode se envolver na política, ela pode trabalhar como operária, a mulher pode simplesmente abdicar dessa condição de heterossexual, enfim, ela fala de uma condição de uma mulher emancipada. Evidentemente, a reação da sociedade francesa não foi das melhores, mas a contribuição de Simone de Beauvoir à emancipação feminina, ao movimento feminista, a evolução da mulher como um ser inserido na sociedade nos mais variados campos, é evidente. Então vamos verificar as alternativas para aprofundar essa discussão. A letra A afirma que as mulheres são um sexo frágil e por isso precisam ser protegidas pelos homens. Homens são mais fortes, física e emocionalmente. A letra B diz: cuidar dos filhos é tarefa primordial das mulheres. Elas ficam grávidas, os homens não. Apenas eles devem trabalhar fora de casa. Letra C. Os homens mais fortes e decididos que são, devem ser os chefes da casa. As mulheres devem ser suas apoiadoras. Letra D. Ao incentivarmos meninos pequenos a brincarem de carrinho e de luta, e meninas a brincarem de boneca e de cozinha, estamos formando suas personalidades para a vida adulta. E a letra E afirma que as mulheres são mais aptas ao contato humano, ao cuidado interpessoal, por isso vemos tantas enfermeiras mulheres e não homens. Bem, como explicado anteriormente, a gente precisa fazer essa distinção no tratamento que Simone de Beauvoir dá à condição feminina. Nesse sentido, tanto os meninos quanto as meninas vão sendo culturalmente formados a pensar que existem determinados espaços que são específicos para a mulher e que existem tarefas que são prerrogativas puramente masculinas. Isso é construído socialmente.
Não é a questão de gênero, do ponto de vista biológico, que determina esse espaço, mas é uma construção social que é primeiramente disseminada pela família e que é compartilhada também através de um discurso tradicional religioso, que se expande para o mercado de trabalho e também para a economia, e acaba atingindo a esfera política também. Então, nesse sentido, o que Simone de Beauvoir propõe é a desconstrução dessa base machista, conservadora e patriarcal. Nesse sentido, a alternativa que mais se adequa ao pensamento de Simone de Beauvoir é a letra D, onde ela aponta que os meninos são formados para pensar dessa forma e as meninas também são formadas para pensar dessa forma patriarcal, dessa forma machista, dessa forma conservadora. Então, muita atenção com essa pensadora. Evidentemente, eu trouxe a questão para ilustrar, né, a condição feminina no mundo ocidental, mas a discussão ela é muito mais ampla. O que o aluno precisa fazer é utilizar o pensamento de Simone de Beauvoir como referência, mas está conectado a uma discussão, por exemplo, sobre a condição feminina no Oriente Médio, nos países árabes, e também uma discussão sobre a mulher em novos postos de trabalho. Estamos diante de novas profissões e as mulheres estão cada vez mais buscando espaço nessas novas profissões. Então, fica a dica dessa primeira questão sobre a condição feminina a partir da filosofia de Simone de Beauvoir.